Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se é possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nós lemos agora. Rogamos a ti em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, conduza-nos e fale conosco. Que essas palavras, Senhor, entrem nos nossos corações e nos faça, Senhor, crentes melhores. Que nós possamos viver para a glória do teu nome. Que possamos ser exortados, consolados e edificados. Tudo isso te oramos, te rogamos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, o Senhor Deus tem nos dado a graça de já alguns domingos, alguns anos nós estamos aqui no livro de Romanos. Chegamos aqui no capítulo 12. O Senhor Deus tem tratado muitas demandas no nosso coração nesse texto, nesse livro. Eu quero pedir para os irmãos ficarem com a Bíblia aí aberta no livro de Romanos, só para que nós possamos fazer uma olhada rapidinha no que nós já temos meditado. Vou ser bem rápido, só para que os irmãos possam entender o contexto aqui esse livro tem falado conosco, aqui o Senhor tem tratado nos nossos corações e onde nós estamos. Olha aí na sua Bíblia, aí no livro de Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Aí nós nos dedicamos já, alguns dias atrás, à introdução desse livro, onde nós vimos Paulo saudando essa igreja, fazendo ponderações iniciais e dando início a esse tratado, a essa epístola, daquilo que ele ia tratar com a sua igreja, com a igreja do Senhor, a qual ele pretendia um dia estar ali. Infelizmente ele não conseguiu. Ali do verso 15 do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 36, isso tem sido muito enfatizado por nós, é o maior sermão do Novo Testamento. É a parte teórica em que Paulo instruiu essa igreja ali de Roma como aconteceu a salvação deles. Quem eram eles, como que Deus interviu na sua vida e o contexto geral da humanidade, quem somos nós, como que Deus intervém nas nossas histórias. Será que somos melhores que alguém? Será que somos mais privilegiados? Será que existe alguém que está numa condição superlativa em relação a outras pessoas? Paulo deixa tudo claro aqui e deixa claro para a sua comunidade leitora, vocês devem conhecer isso. Por quê? Porque nós vimos que a partir do capítulo 12, e aí nós seguimos capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, até o capítulo 15, verso 21, Paulo traz a prática da teoria que ele ensinou do verso 15, capítulo 1, até o verso 36 do capítulo 11, dizendo assim: vocês aprenderam o que eu ensinei para vocês? Entenderam tudo que foi passado para vocês? Entendemos, Paulo. Pois é, então agora vocês vão colocar em prática. O que nós vamos colocar em prática?
o conhecimento da palavra de Deus tem que se transformar em prática de vida. Então, a partir do capítulo 12, Paulo vem trazendo pontos pormenores, e dizendo assim, se você entendeu o evangelho, você tem que viver assim. E é onde nós estamos. E o capítulo 15, do verso 22, até o capítulo 16, verso 27, onde finda aqui o livro de Romanos, são as considerações finais, onde Paulo faz o fechamento. 5 lições importantes nós aprendemos, porque nós estamos aqui na segunda parte do livro de Romanos, meus irmãos, capítulo 12. Nós chegamos aqui, Deus nos deu graça. E olha só, 5 lições, o verso 9. E olha como é que os pormenores que Paulo está tratando, e são os últimos sermões que nós fizemos. O amor deve ser verdadeiro, sem fingimento. Uma das características desse amor é que ele se afasta do mal e se apega ao bem. É a primeira lição que Paulo traz. Depois do entendimento do que vocês tiveram da parte teórica, o amor que vocês devem manifestar na igreja, o amor que vocês devem manifestar na vida de vocês é verdadeiro. Como que eu manifesto isso, Paulo? Se aparta do mal e faz o bem. Segunda lição, verso 10. O amor para com os da fé deve ser semelhante ao amor vivido no lar. Olha a intensidade do amor que nós devemos viver entre irmãos, deve se assemelhar com o amor que nós vivemos dentro das nossas casas. A terceira lição, que está no verso 11, o serviço do reino deve ser praticado com ligeireza e favor e fervor de espírito. O que Paulo está ensinando e ensinou no verso 11 é que nós temos que ter uma vida repleta de boas práticas, de boas condutas. Se você é crente, conhece a palavra do Senhor, a sua conduta de vida deve respaldar o seu conhecimento. Deve ser uma vida repleta de boas condutas. No verso 12, que é a quarta lição, o crente deve viver esperançoso pelo porvir. Nós estamos aqui, mas a nossa mente, o nosso coração cogita a vida eterna. Aquele grande dia vai chegar. Em meio às tribulações, ele deve ser paciente. E em tudo isso, ele deve viver em oração. A vida do crente, a tônica da vida de um crente é oração. E o verso 13, nos trazendo a última lição que nós aprendemos domingo passado, nós devemos ser bênção de Deus diante das necessidades dos santos. Vimos que lá na igreja de Roma, Paulo traz uma necessidade que era muito patente e vimos dentro do contexto histórico por que Paulo fala que deveria praticar hospitalidade. O caos que era Roma, o caos que era a vida dos mais pobres, o caos e a necessidade que os santos passavam. Paulo fala assim, vocês entenderam o evangelho? Entendemos, Paulo, então sejam hospitaleiros. Como se Paulo dissesse para nós, vocês entenderam o evangelho? Entendemos, Paulo. Vocês entenderam o que foi pregado aí do verso 15 do capítulo 1 até o verso 36 do capítulo 11? Entendemos, Paulo. Então, procure sanar as necessidades dos irmãos da fé. Tudo isso nós vimos até agora. E hoje, de forma aqui nós vamos nos deter aqui de forma especial, verso 14 e verso 15. Verso 14, meus irmãos, diz aí na Bíblia, na palavra do Senhor, e eu vou ler de novo. Diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E olha o que fala a palavra do Senhor no verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mais uma vez, e eu, sem temor, eu repito o que eu falei domingo passado. De certa forma, é fácil falar e instruir para fazer isso, mas é nítido que a prática da coisa é dificílima. Só que um detalhe, Paulo não está trazendo mandamentos impossíveis para nós, ele está trazendo demandas para crentes que estão cheios do Espírito Santo e que conhecem a teoria da salvação, que conhecem como Deus interviu na sua história de vida. Por causa disso, imediatamente, esses mandamentos não podem entrar no rol daquele crente para ele dizer assim, eu não dou conta. A mim é impossível. Não. Por que nós não podemos e nenhum crente pode falar isso? Porque se nós olharmos para o sermão que foi pregado por Paulo ali na primeira parte do livro, se nós fazemos parte desse povo, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E segundo, a palavra do Senhor
ela é conhecida por nós. Nós não temos motivo nenhum para que nós não venhamos praticar. É diferente de nós termos dificuldades em fazer. Dificuldade é normal, principalmente porque somos caídos. Tenho dificuldade, pastor. Show de bola, porque eu também tenho, e muito, talvez muito mais do que vocês. Mas somos chamados para fazer, porque é o próprio Deus que nos capacita. Não é a igreja que capacita o crente, não são os pastores que capacitam os crentes, não é um sermão que... É o Espírito Santo que usa os métodos ordinários e também usa a forma extraordinária de habitar em você e te conduzir a fazer isso. Só isso. Então temos que fazer, temos que viver isso. Olha aí o verso 14, meus irmãos. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Nós temos aqui, meus irmãos, de forma bem clara, 4 lições nesse texto. 4 lições que Paulo está instruindo ali a sua comunidade leitora, que chega para nós também. A primeira delas é que Paulo está dizendo para essa comunidade dessa forma, ó, não importando pessoas ou situações, o crente deve ser bênção de Deus em todos os momentos da vida. Não importam pessoas e nem situações. Vocês aí em Roma devem ser bênção de Deus. Olha só que mandamento maravilhoso. O que Paulo está dizendo? O externo não pode atrapalhar vocês. Nem situações adversas, o clima, doenças, adversidades plurais, nem muito menos qualquer pessoa dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, as autoridades, ninguém pode impedir que vocês aí em Roma sejam bênção de Deus. Profundo, né? Profundo. Por que, Paulo? Porque a palavra do Senhor está sustentando vocês. Por que, Paulo, nós não podemos nos sonegar de sermos bênção? Porque o Espírito Santo está conduzindo vocês. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos. E essa igreja tinha esse entendimento e foi muito bem instruída em relação a isso. Eles deveriam ser bênção de Deus aonde quer que eles estivessem. Eles deveriam entender que eles deveriam abençoar os que perseguem e eles não poderiam de forma nenhuma proferir maldições, mas bênçãos de Deus com palavras e com vida. Esse é o primeiro ensinamento e é claro aqui. Isso chega a nós também. Chega a nós nos dias de hoje. Nós não temos motivo nenhum para que nós não sejamos e para que nós não abençoemos quem quer que seja, das nossas casas, da nossa comunidade e os que estão ao redor de nós como sociedade. Nós temos que ser bênção de Deus e nós temos que abençoar essas pessoas. Abençoamos com o que falamos e abençoamos com o que fazemos e abençoamos com a forma que nós vivemos. Em um estudo anterior que nós tivemos num grupo menor, se eu não me engano foi na escola bíblica, nós estávamos tratando sobre isso. Irmãos, você tem noção do que é ter um crente de verdade do seu lado, do lado de alguém na sociedade? Vocês têm noção do que é essa bênção para as pessoas? Quando nós olhamos pelo contexto das Escrituras, quando você tem um crente cheio do Espírito Santo, uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que teme o Senhor, você sabe o que significa isso para a sociedade? Você sabe o que significa isso para uma família? Você sabe o que significa isso para uma igreja? Significa em bênção de Deus. Como assim, pastor? Eu explico. José. Quantas vezes nós escutamos na Escritura que a palavra de Deus falava assim, e Deus abençoou tal casa por causa de José. E Deus abençoou tal reino por causa de José. E depois nós vemos que Deus abençoou o mundo, a nação, porque o mundo inteiro teve que ir lá buscar alimento por causa de José. Claro, para cumprir os propósitos de Deus. Mas o que é um crente vivendo no meio da sociedade? Quando você é um crente de verdade, teme ao Senhor, vive a palavra do Senhor, pessoas são abençoadas por sua causa. Falamos no contexto de irmãos crentes que estão dentro de um casamento em que ele convive com um cônjuge que não é crente.
O descrente e os filhos deles são abençoados por Deus de forma especial, por causa do convívio com o crente. E nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a Escritura, que os últimos dias serão abreviados por causa dos eleitos. Qual é o tamanho do benefício de uma sociedade, de uma família? Pasme do que eu vou falar, de uma igreja, quando existem crentes fiéis ao Senhor vivendo naquele lugar. É ser bênção e abençoar, sem limite e sem questionar por que você está abençoando e por que você é bênção de Deus. Simplesmente porque você é habitado pelo Espírito Santo. Mas para isso nós começamos a entender que nós temos que parar de fazer reivindicações. Ah, mas eu só vou fazer assim se acontecer isso. Ah, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Irmão, não te interessa, irmão. Só viva a palavra do Senhor. Ah, mas eu só vou falar isso, eu só vou viver isso, eu só vou entender isso, eu só vou agir bem dessa forma se acontecer isso. Quem te disse que você pode fazer esse tipo de escolhas? Quem te disse que você pode viver assim? Não, irmãos. Nós, crentes, fomos chamados para ser bênçãos de Deus. Você quer ver o exemplo? O primeiro chamamento de um crente nas Escrituras. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Olha aí na Bíblia de vocês. Capítulo 12 de Gênesis. A palavra mostra sobre como Deus abençoa o crente, a família do crente e as famílias ao redor dos que estão daquele crente. E como Deus abençoa a sociedade onde esse crente está. Olha aí, capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu o quê? Uma bênção. O que Abraão tinha que esperar era bênçãos da parte de Deus, não era dos homens. A aliança de Abraão era com Deus, não era com os homens. Porque dos homens viriam coisas boas, sim, mas dos homens também viriam coisas ruins. E independente de ser coisas boas ou ruins, Abraão foi chamado para ser uma bênção. Assim sou eu, assim é você. Assim era essa igreja em Roma. Nós fomos chamados para sermos bênçãos de Deus, independente do que vai acontecer, independente de como vamos ser tratados, independente das possibilidades e impossibilidades que aparecerão para nós no nosso caminho. Temos que ser bênção. O verso 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O crente, seguindo esse texto do Gênesis, seguindo o texto do Sermão do Monte, ele é sal, ele tempera. Só por ele estar ali é bênção de Deus. O crente é luz, ele traz luminosidade. A vida dele aponta uma conduta que Deus é glorificado, ele é bênção de Deus, pelo que ele vive somente. Só pelo que eu vivo, eu devo ser bênção de Deus. Esse sou eu e esses são vocês, meus irmãos, somos bênçãos de Deus. E é isso que Paulo está falando para esses irmãos ali em Roma. O segundo ensino, de que maneira Paulo ensina isso no verso 14? E agora nós olhamos para uma demanda gramatical, porque Paulo está ensinando aqui que ser bênção ali para essa igreja de Roma, aqui no verso 14, de duas maneiras específicas. Olha aí para o verso 14. A primeira delas é essa: o crente perseguido deve abençoar o perseguidor. Essa é a primeira maneira que o crente é bênção de Deus. O crente perseguido deve abençoar o perseguidor. E a segunda maneira é essa: o crente perseguido não pode amaldiçoar. Ele tem que abençoar o perseguidor e ele não pode amaldiçoar. Esse é o crente. O termo grego aqui utilizado por Paulo,
abençoai os que vos perseguem, abençoai. Aqui o verbo, ele traz como apresentação dessa palavra é dizer bem, elogiar, é rogar a Deus por alguém, por alguma situação. Mas aqui no verso 14, ele se apresenta no imperativo presente ativo. A forma gramatical que é apresentada aqui no verso 14 é como se Paulo estivesse dizendo assim: continuem ou sejam sempre abençoadores. É uma continuidade. Continuem abençoando. Mas está difícil, Paulo. Continuem abençoando. Paulo, estamos sofrendo injustiças. Roma está muito difícil. A condição aqui do saneamento básico está fazendo com que várias pessoas morram com coisas terríveis. Continuem sendo bênção. Paulo, muitos irmãos não estão abrindo suas casas, não estão sendo hospitaleiros. Continuem sendo bênção e abençoando tudo e todos, principalmente os que vos perseguem. Independe do que está acontecendo. Sejam e continuem sempre abençoadores. Aqui a gente lembra da carta que Paulo escreve ali aos irmãos que estão em Éfeso, no capítulo 5, a partir do verso 22, quando Paulo fala assim, esposas, sejam submissas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. E aí tem muitas esposas que falam assim, mas o meu marido não é bom, mas o meu marido não é isso, o meu marido não é aquilo. Paulo não colocou condicionais ali. Paulo está dizendo assim, sejam submissas. Não existe condicional bíblica para que nós possamos abençoar pessoas. Eu não tenho que receber para dar. O Senhor está instruindo essa igreja através de Paulo para que ela seja bênção sem receber bênção. Pelo contrário, o Senhor está instruindo essa igreja através de Paulo para que eles sejam bênçãos diante das coisas ruins que eles estão recebendo. A lógica do evangelho que é meia louca, né? A lógica do evangelho é fora da curva. Você tem que continuar sendo bênção de Deus, mesmo quando aquela pessoa que está recebendo as bênçãos de Deus através da tua vida é perversa, é má, é odiosa e ela é terrível na sua vida. Continue sendo bênção de Deus para ela. Olha que loucura isso. Por que é loucura? Porque a verdade dos nossos corações, nós queremos matar. Não é, Julião? Nós queremos trucidar aquelas pessoas. Nós queremos revidar. Nós queremos ir para cima e destruir se for possível. Deus fala assim, não. Pelo contrário. Não. Se envolva com essa pessoa. Que é isso, Senhor? Tem lógica. Eu quero matar essa pessoa, quero destruir. Se eu pegar essa pessoa com as minhas mãos, eu arrebento ela. Não. Abençoe. Abençoe com suas palavras. Abençoe com o seu posicionamento, com a sua condição presente na vida dessa pessoa. Abençoe não só na frente, mas por trás. Seja uma bênção. A lógica do evangélico é ilógica. Dessa forma, meus irmãos, nós aprendemos duas coisas importantes nesse texto. A primeira delas é essa. O crente não pode permitir que perseguidores mudem sua conduta de vida. Isso chega a nós. Nós não podemos permitir que pessoas, por pior que elas sejam, mudem aquilo que nós somos chamados para ser. Nenhuma pessoa tem poder para isso. Nenhuma pessoa pode mudar 1 centímetro daquilo que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho que estar cativo à palavra. E estar cativo à palavra é ser bênção de Deus para aqueles que me perseguem.
É ser bênção de Deus para aqueles que fazem mal para mim. É abençoar aquelas pessoas, é orar por aquelas pessoas, é fazer o bem para aquelas pessoas. E se tiver oportunidade prática, se elas tiverem sede, temos que dar bebida. Se elas tiverem fome, temos que dar comida. Se elas precisarem de qualquer outra coisa, temos que ser bênção de Deus. Por quê? Porque as pessoas não têm poder para mudar a disponibilidade do nosso coração. Quem muda a disponibilidade do nosso coração é o pecado, não são pessoas. E você olha várias pessoas e fala assim, pastor, mas eu estou passando por uma situação tão difícil, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ok, ele foi levantado pelo próprio Deus para fazer isso mesmo. Tenha paz. E o que eu faço? Abençoe os que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Como, pastor? Como que eu vou fazer isso? Abençoe. Seja uma bênção. E o interessante, porque nós vamos entrar no verso 15, o que Deus está tratando não é de algo externo, é algo que começa aqui. Deus não está chamando aqui através de Paulo, instruindo a igreja de Roma, para que tudo que aconteça e que esteja acontecendo seja algo, um teatro. Não, deve começar aqui. Se não começar aqui, a sua obediência e os seus atos vão fazer com que aqui mude a disponibilidade para o que você está sentindo. Permitam-me falar para vocês, isso acontece muito no relacionamento, no casamento. Chegam situações que o cônjuge fala assim, eu não aguento mais. É intragável. Não tem motivo para fazer. E você olha humanamente e você fala, realmente não tem motivo para fazer. Mas o Senhor Deus não está perguntando e se dispondo para que humanamente você faça. A disponibilidade dos seus atos, não do seu sentimento, é a palavra de Deus. E o que obedece primeiro são os atos, depois o coração. Então primeiro eu faço, e aí eu começo a fazer o bem. E permaneço e persisto fazendo o bem. Quem muda a disponibilidade do coração humano é o Espírito Santo, não são homens. E é o Espírito Santo que vai transformando a disponibilidade de um coração que obedece através de prática e faz o bem para o cônjuge e automaticamente faz o bem para qualquer pessoa, no entendimento que a lógica não é humana, a lógica é o Evangelho. E aí as coisas começam a mudar no nosso coração. E aí onde você começa a perceber casamentos restaurados. Aí você começa a perceber e começa a ver pais que agora se voltam com o coração aberto para os seus filhos. Filhos que se voltam para os seus pais. Irmãos de igreja que se voltam uns para os outros. Por quê? Porque obedeceram ao Evangelho. Pastor, tem tempo para isso acontecer? Como é que vai acontecer? Não sei. É o Espírito que faz. Não somos nós. A nossa obrigação é obedecer. Independe de quem seja, independe do que essa pessoa esteja fazendo, eu tenho que abençoá-lo. Eu tenho que ser bênção de Deus para ele. A mudança, se houver mudança, e quando vai acontecer a mudança, não depende de mim, depende do Espírito Santo, na hora que ele for fazer. Você quer ver um exemplo? O Senhor Deus chegou para um profeta no Antigo Testamento e falou assim, vai para Nínive, prega ali a palavra, eu vou converter aquela nação. Parece que esse profeta tinha alguma coisa particular contra Nínive, que ele briga com Deus do início até o fim. Até depois que houve conversão, até depois que a graça se manifestou, esse homem está inclinado a brigar com Deus. E Deus usa a destruição de uma figueira, de uma planta, e olha o coração de um homem se compadecendo para uma planta, mas não se compadecendo para uma nação. E aí você começa a perceber que o coração do homem só pode ser transformado se Deus agir. Jonas se compadece com a planta que é arrebentada, destruída, e não se compadece por milhares de pessoas.
Jonas é um retrato nosso, irmãos. Nós nos compadecemos por qualquer coisa, menos por pessoas, principalmente por pessoas que são adversas nossas. Nós não podemos escolher quando fazer, se fazer, como fazer o bem, como abençoar, segundo a disposição do nosso coração. Por quê? Porque nunca vai haver disposição do nosso coração. Por isso que nós temos que abençoar sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus me instrui a fazer isso. A segunda lição que está aqui dentro, que nós aprendemos com Paulo, é que o crente não pode permitir que situações difíceis na vida mudem sua conduta. Pastor, está difícil, ok? Pastor, está insuportável, ok? O que eu faço, pastor? Continue abençoando o que te persegue. Não faça outra coisa, seja bênção de Deus para a vida dessas pessoas. Aí você vai falar assim: por que, pastor? Por quê? Como? Tem um texto bíblico que nos mostra isso. Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 21. Olha aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, verso 21. E aí nós começamos a entender por que nós temos que viver assim. E como, e o que nos capacita a viver assim, a fazer isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porquanto, para mim, viver é o que, irmãos? Viver é Cristo. Por quê, pastor? Porque não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é por mim, não é por minha igreja, não é por minha família, não é por honra pessoal, é para a glória de Cristo que vive em mim. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Cristo vive em mim. E aí eu concordo se vocês continuarem dizendo assim: pastor, é muito difícil, porque para mim também é muito difícil. Mas um modelo perfeito para que nós possamos entender sobre isso, não só nessa área, em todas, mas especialmente nessa área, é o nosso próprio Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo? Diante da crucificação. E aí nós temos robustez de texto que mostram como é que foram esses momentos. Mateus capítulo 26, do verso 20 ao verso 25. Mateus 26, do verso 36 ao 46. Mateus 26, do verso 47 até Mateus 27, verso 56. Marcos capítulo 14, até Marcos capítulo 15, verso 41, Lucas capítulo 22, 1, até Lucas capítulo 23, 49, João capítulo 13, até João capítulo 19, verso 30. O que aconteceram nesses textos? Jesus foi traído. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Literalmente abandonado. Ele foi injustiçado, ele foi açoitado, ele foi coroado com uma coroa de espinhos, ele foi escarnecido, zombado e por último ele foi crucificado e morto. Só isso, só isso. A pergunta é: como é que ele reagiu diante disso? Se eu não tenho conhecimento dos textos, diante desse fato, eu já venho trazer lucubrações para minha mente de alguém que está passando por isso, está vociferando, está xingando, está atacando, está pedindo oportunidade para matar os seus algozes. Mas pelo contrário, ele foi mestre até o fim. Ele foi mestre até o fim. Ele não perdeu nenhum dos seus, diante de todas essas coisas, ele não perdeu nenhum dos seus. Ele ministrou graça ao malfeitor ao seu lado. Ele ministrou graça àqueles que estavam matando ele, a ponto que aqueles que estavam matando ele reconheceram que ele era um homem justo, ele vinha da parte de Deus. Ele intercedeu pelos seus algozes. Ele intercedeu. Pai, perdoa-os. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Ele evidenciou a palavra até na cruz. Até o último momento da vida dele, ele evidenciou a palavra. Lembrou-se que tinha que se cumprir a palavra e pediu: preciso beber água, tenho sede, para que se cumprisse a palavra. E ele cumpriu todos os decretos do Pai. Irmãos, Jesus é o exemplo mais perfeito que nós temos. Ele tinha todas as razões humanas para odiar, para querer matar, para destruir, para reivindicar, para chorar, para mendigar, implorar socorro. Mas pelo contrário, ele simplesmente abençoou do início até o fim. E nós não fomos chamados para parecermos com qualquer outra pessoa. Nós não fomos chamados para nos parecer, para termos modelos humanos. Nós fomos chamados para parecermos e sermos semelhantes ao nosso Cristo. Paulo deixa isso bem claro aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 29, que mostra a ação de Deus sobre os seus, dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu, e nós meditamos nesse texto, a profundidade que há nesse texto, porquanto aos que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O crente, de verdade, ele parece com Jesus em todos os momentos, principalmente quando as injustiças dessas vidas e as perseguições dessa vida chegam na vida dele. Ele tem que praticar todas essas coisas para que Cristo seja glorificado. Nós podemos dizer assim, ou então perguntarmos assim: tem mais algum modelo? Tem mais algum exemplo? Tem. Vocês lembram da vida de vocês quando vocês não conheciam Cristo? Vocês lembram? Lembram das perversidades, das promiscuidades, das coisas erradas? Quantas ofensas vocês cometeram contra Deus? Vocês lembram? Lembram dos momentos terríveis, profanos, promíscuos? Quantos pecados, irmãos? Quanto ódio, quanta raiva, quanta coisa, quanta sujidade. Quantas pessoas foram vítimas de vocês? Quantas pessoas vocês fizeram mal? Literalmente, quantas pessoas vocês fizeram mal? Quantos corações foram machucados simplesmente porque vocês escolheram viver uma vida de pecado? Aí eu pergunto para vocês, o que que Deus fez? O que que Deus fez? O maior ofendido esse tempo inteiro foi ele. Se olharmos para a lógica do livro de Salmos, olharmos para a lógica do livro de Lucas, onde fala assim: pequei contra ti, pequei somente, contra ti somente pequei. A primeira ofensa, o pecado, a desonra, o ataque é contra Deus. O tempo todo, enquanto não fomos chamados ao Evangelho, nós ofendemos ao Senhor. Nós perseguíamos o Senhor. Nós detratávamos o nome do Senhor. Nós jogávamos o nome do Senhor na lama, com uma vida conspurcada pelo pecado. Aí eu pergunto, o que que ele fez? O que que Deus fez? Pastor, Deus me odiou com toda a força, Deus queria me matar, Deus me odiou, Deus falava impropérios, Deus... Não, irmãos. O que que Deus fez? Deus simplesmente fez o que Ele está mandando fazer aqui. Olha na Bíblia de vocês, capítulo 5. O pecado não cabe em Deus. Essas desonras não cabem em Deus. Capítulo 5, verso 8 ao verso 10. Olha o que Paulo fala, o que Deus fez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... O que Deus fez? Você não merecia isso aqui. Nós não merecíamos isso aqui. Enquanto a vida era uma vida de pecado, o Cordeiro de Deus morreu por nós. Mas continua, verso 9. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora no verso 10, olha o que Paulo fala. Porque se nós, quando éramos o quê, irmãos? Quando éramos inimigos. Quando o Senhor fala lá no capítulo 9 de Atos para Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ei, Júlio, Lucas, Cláudia, Nésio, quando vocês eram meus inimigos, quando vocês me ofendiam, quando vocês me detratavam, quando vocês viviam sujos e conspurcados pelos pecados, eu não odiei vocês. Eu não quis esganar vocês. Pelo contrário, meu filho morreu por vocês. E ele diz aqui, portanto, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, quando nós vivíamos assim, Ele mesmo se reconciliou com o mundo inteiro, em Cristo. Sabe o que é abençoar? Abençoar, irmãos, é você dar o primeiro passo diante daquele que não tem condições de dar um passo para você. Difícil? Difícil demais. Mas só quem está pleno, só quem está cheio do Espírito Santo, só quem conhece a palavra do Senhor pode fazer isso. E nós somos chamados para fazer isso. Qual outro modelo? O próprio Deus fez conosco. Se nós olharmos Jesus ali na cruz do Calvário, aqueles últimos momentos, são 2000 anos de distância, né? É longe pra caramba. Mas tem muitos de nós que se converteram ontem. Tem muitos de nós que conhecemos o Senhor poucos dias atrás. Está perto. Aquelas imagens que não podem ser nem pensadas, nós víamos. Aqueles pensamentos que não podem estar na cabeça de um crente, nós os praticávamos. E Ele nos amou. E o último ensino aqui desse verso é esse. Quando Deus levanta perseguidores, Ele nos permite sermos bem-aventurados. Quando nós meditamos no Sermão do Monte, capítulo 5, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, o termo grego utilizado aqui por Mateus sobre bem-aventurança é traduzido e é entendido de uma felicidade que só vem dos céus. E ela hospeda só no coração de um eleito. Só um eleito sabe o que é a felicidade. Macários, se eu não me engano, que vem do alto e repousa no seu coração. Sabe qual é o ensino que tem lá em Romanos 12, verso 14? E que é amalgamada aqui em Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12, é que o próprio Deus levanta perseguidores para fazer com que o coração do eleito experimente o que é bem-aventurança. O próprio Deus levanta perseguidores contra os seus eleitos. Para quê, pastor? Para que isso? Para que o eleito experimente o que é ser bem-aventurado. Para que o eleito saiba o que é uma felicidade que nenhuma pessoa do mundo tem condições de tê-la. Olha o que diz aí no verso 10 ao verso 12. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pastor, estou passando por perseguições. Você é um felizardo. Você é um abençoado. Pastor, a situação está difícil, está insuportável.
Você é um felizardo, irmãos. Aproveite, porque Deus está te dando a oportunidade de saber o que é bem-aventurança. Esse é o verso 14. O verso 15, ele é um pouco mais simples, mas ele nos traz demandas importantíssimas, porque no verso 15 Paulo fala assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mais uma vez eu repito, permitam-me ser prolixo aqui, o envolvimento da igreja tem que ser do fundo do coração, a ponto que nós temos que sentir com aqueles que estão sentindo, padecer com os que estão padecendo e viver com aqueles que estão vivendo coisas boas. Não é olhar de longe, é estar próximos. Tem dois irmãos que, comentando esse texto, eles trouxeram pensamentos semelhantes a isso, que devem nos chamar a atenção, porque Paulo está dizendo para esses irmãos ali em Roma que eles devem viver o que Paulo chama a igreja para estar em sintonia com as pessoas ao seu redor. E aqui, meus irmãos, esses dois textos, nós começamos a perceber algo importantíssimo. Aqui é como se nós estivéssemos ainda dentro do contexto do relacionamento com os irmãos da fé, mas dentro desses dois textos nós abrimos para viver esse amor não só com irmãos da fé, com os de fora também. Lembra no início da nossa exposição do segundo parte do capítulo 12? Aqui nós temos o relacionamento em que Paulo instrui que essa igreja tem que viver com os irmãos da fé, e o relacionamento que ele deve viver com os irmãos da fé em sintonia com aqueles que não são da fé. E por último é o tratamento com os inimigos. O que Deus está instruindo essa igreja aqui através de Paulo é a forma de viver, a forma de amar o seu inimigo, o seu perseguidor. É a mesma forma que você ama os irmãos da fé. É a mesma forma com que você ama os da sua casa. Deve haver uma sintonia nisso. De que forma? Abençoando com aqueles que nos perseguem. É claro que, infelizmente, até crentes perseguem crentes. É, pastor, infelizmente. Nós duvidamos muito que sejam crentes. Deve ser crente nominal, mas são crentes, estão no meio da comunidade. Mas a marca de um perseguidor, de uma pessoa que faz mal, a tônica é que ele é um descrente. Nós não podemos, irmãos, perdoem-me falar isso, nós não podemos ser crente dentro de casa, ser crente dentro da igreja e ser cascudo lá fora. Não, lá fora é na bruta. Lá fora é no braço. Você é ovelha o tempo inteiro. Você é ovelha. Nós não podemos, irmãos. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Nós não podemos. Não. A conduta de vida do crente é una. Entre quatro paredes, ele sozinho, ele na família, ele na igreja, ele na sociedade, ele é um. Fala do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito, pensa da mesma forma, age da mesma forma. Por quê? Porque ele não é um agente 007. Ele não é um agente infiltrado, ele não é alguém fora da... Não, ele é ovelha. Crente não é bipolar, ele não vive diferente em lugares para que ele possa respaldar a sua identidade evangélica. Não, nós somos um. É claro que temos as proporções, como que nós temos que falar, como que nós temos que nos comportar, como que nós temos que nos relacionar, mas a forma moral de viver é uma. É o que está ensinando a palavra do Senhor. Olha o que esses dois irmãos falam sobre esse texto. Isso é importantíssimo. A primeira é João Calvino, e aqui eu abro aspas. Ele diz da seguinte maneira: deixar de dar boas-vindas à felicidade de um irmão é sinal de inveja. E deixar de demonstrar real tristeza em seu estado de infortúnio é sinal de desumanidade. E o outro irmão,
É Geoffrey Wilson, e eu abro aspas. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque a própria natureza estimula o segundo, mas a inveja bloqueia o primeiro. E é interessante, outros irmãos na fé de tempos idos falaram isso. É muito mais fácil nós chorarmos, mas é difícil nós nos alegrarmos com irmãos que estão dando certo na vida. Porque nessa hora a gente começa a questionar a Deus, por que ele e eu não? Por que está dando certo para ele e para mim está tão difícil? E aí você começa a questionar, será que realmente é Deus? Será que essa pessoa está certa? O que está acontecendo? E aqui Paulo traz 2 ensinos para essa igreja. A primeira delas é essa. A igreja não é um grupo empedernido, ou seja, a igreja não é um local de pessoas que têm um coração duro, que não conseguem entender que eles devem se relacionar com as demais pessoas. A igreja é um local onde existem pessoas sensíveis a qualquer circunstância de pessoas dentro da própria igreja e fora da igreja estejam vivendo. Nós somos sensíveis às debilidades e às felicidades de qualquer pessoa. Se alegre com quem está alegre. Chorem com o que estão chorando. Tenha um coração disposto a fazer isso. Sempre. Sempre. O segundo ensino é esse. A igreja não está e nem pode se furtar de envolvimentos bons e ruins com os da fé e com os do mundo. Nós não podemos escolher, e meus irmãos, o que nós vamos viver e como nós vamos viver diante das demandas dos da fé e com os do mundo. Nós temos que nos envolver de forma profusa, porque temos que chorar e alegrar com quem está vivendo isso. Paulo deixou isso claro ali. Sabe quem é o nosso maior modelo em relação a isso? A Bíblia está cheia de exemplos, mas o nosso maior modelo é o nosso mestre, nosso Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, verso 12, fala sobre um casamento em Caná da Galileia. Lá estava o nosso mestre, festejando. Momento de alegria, momento de uma conquista, um passo importante. Jesus estava lá no casamento. Mas também no livro de João, no capítulo 11, de forma especial, mostra ele chorando, né? Jesus está no sofrimento de uma família muito amada por ele, na morte de Lázaro. Em todos os momentos, o nosso mestre está se envolvendo com as pessoas plurais. Nós vamos ver no Evangelho que quando ele chega, olha para aquele monte de pessoa vindo à busca dele, estando ali totalmente dispersa, a Bíblia fala que ele se comoveu. E ele disse assim, são ovelhas sem pastor. Sabe, o nosso mestre se envolvia de verdade com as pessoas. Ele se importava de verdade com as pessoas, nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando nós estamos estudando ali teologia, né, principalmente quando chegamos em matérias mais específicas de pastorado, os professores sempre dizem assim, o pastor é alguém que tem que estar principalmente nos momentos mais importantes e nos momentos mais desastrosos na vida de uma ovelha. Porque nos momentos importantes ele vai estar festejando com, mas nos momentos mais desastrosos ele vai estar chorando com. A igreja tem que se envolver com as pessoas. Eu passei por uma situação em tempos atrás. O Senhor Deus me deu a oportunidade em aconselhamento, aconselhar uma das pessoas que foi mais difícil para mim. Uma das histórias mais terríveis que eu já ouvi na minha vida. E nesse caso, tinha uma irmã que estava terminando a pós-graduação em aconselhamento bíblico. Eu acho que ela foi laureada por Deus para que ela estivesse nesse aconselhamento. O aconselhamento bíblico, de forma geral, ele sempre é muito delicado, ele é muito cercado de emoções. Mas o dessa moça foi uma coisa assim, fora da curva, foi muito especial, porque uma vida muito sofrida. E lembro-me que tinha essa irmã que estava terminando seu curso de pós-graduação e ela tinha que ter ali a parte de experiência, a parte de prática, e uma outra irmã que acompanhava.
Meus irmãos, quando essa irmã começou a contar a história dela, essa aconselhada, eu lembro que nós ficamos 4 sessões de aconselhamento, 3 ou 4 sessões de aconselhamento ininterruptos, em que nós chorávamos a ponto de gemer, porque era uma história pior do que a outra. Éramos 4 pessoas em um ambiente, e a gente só chorava. A que ponto que chega a condição humana? A que ponto que chega um crente que foi esmagado pelas mãos do Senhor? Mas era choro, irmãos. Falei, meu Deus do céu, meu Deus. Nós somos convidados, irmãos, convidados para chorarmos com os irmãos. Tem muita gente precisando chorar. Somos convidados a esses momentos. Mas a Bíblia fala que depois do choro vem a alegria, né? Esse foi um dos aconselhamentos muito profícuos que o Espírito Santo permitiu eu ver. Essa irmã depois se tornou uma missionária, uma menina crente, tratada. Mas sabe, irmãos, nossa caminhada é isso. É sentir o que o outro está sentindo. 2 ensinos norteiam o sermão de hoje. O primeiro deles é esse. Nós somos chamados a ser bênção de Deus na e para igreja e o mundo, independente do que esteja acontecendo. Nós somos chamados para abençoar e sermos bênçãos de Deus, nunca para amaldiçoar. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui no texto que vai estar dizendo aqui, ó, lá no verso 19, não vingueis a vós mesmos. Paulo vai instruir essa igreja aqui, não se preocupe com vingança, não se preocupe em retribuir, isso pertence a mim. Deus está falando assim, a vingança me pertence. Se preocupa não, irmãos. Tem pessoas que vão fazer tanto mal, que vai ser difícil existir, respirar. Abençoe. Mas pastor, vem aquele grito de justiça, aquele grito de que a pessoa não pode... Calma, irmãos. Muito crente fala assim, pastor, essa justiça, esses juízes, essas... Calma, irmãos, calma. Isso aqui está tudo entregue. Está tudo entregue. Tudo entregue. Eles não vão ser... Vai, irmão, calma. Deus trata. E a forma como Deus trata, ninguém trata. O crente não precisa dessa justiça. Se pode chamar isso de justiça. O crente não precisa disso. Temos que recorrer, sim, em determinadas circunstâncias. Mas nós não precisamos disso. O justo juiz é o Senhor Deus. Qual é o papel do crente, pastor? Abençoar. Sempre. Abençoar sempre. E não é que ele abençoar, o Senhor abençoa, mas tomara que um caminhão passe por cima dessa pessoa. Não é isso. Não é? Na hora que uma bala perdida venha sem querer na casa dessa pessoa, assim, se for, amém, Deus. Ou então que ele leve uma pedrada. Não. Ô Senhor, o Senhor sabe, eu quero que essa pessoa se arrebente, mas não é isso. Abençoa, Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor. Tem que ser isso o tempo inteiro, irmãos. Independe do que esteja acontecendo. E a segunda lição é essa. Nós devemos nos envolver ao ponto que o nosso coração chore com os que choram. E ao ponto que o nosso coração se alegre com os que se alegram. Amém, meus irmãos? Que nosso Deus nos dê graça, nos fortaleça e nos ajuda nessa missão de vida, que simplesmente é viver o Evangelho. Vamos orar ao nosso bom Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, meu Pai. Agradecidos por Tua palavra. Agradecidos, Senhor, por podermos aprender mais do que são esses pequenos mandamentos que o Senhor trouxe a essa igreja de Roma, através do apóstolo Paulo. Que esses mandamentos chegam em nós, a nós, nos dias de hoje. Dai-nos força, Senhor, para que possamos cumpri-los. Dai-nos graça para que possamos, Senhor, viver dessa forma, porque é dificílimo, Senhor, é dificílimo. Dai-nos força, Senhor,
Instrua-nos através da tua palavra. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que nós possamos viver assim. Que as impossibilidades não sejam maior do que a tua palavra. Que as desculpas não sejam tão numéricas quanto o único motivo de te obedecer. E obrigado, Senhor, porque podemos viver isso, porque somos teus. Obrigado por podermos ser exortados, porque somos tuas ovelhas, somos teus filhos. E nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.